Castrar é um ato de amor. Eu li isso hoje. Num comentário. Com emoji de coração. Eu respirei fundo antes de reagir. Não adiantou. Saudações, bípedes. Aqui é o Dr. Saraivete. E hoje eu vou fazer uma coisa simples, pegar essa frase e desmontar. Com um método. Sem pressa. Quase como um patologista numa necropsia, abrindo, separando, nomeando cada parte, até sobrar só o que é real. E spoiler, quando você tira o marketing, sobra medicina. E medicina não cabe em legenda de Instagram. O bípede moderno tem uma habilidade impressionante, pegar uma decisão médica complexa, arrancar toda a complexidade, e devolver para o mundo em forma de frase motivacional. Castrar é amor. Adote, não compre. Pets são filhos. Frases bonitas. Compartilháveis. Emocionalmente satisfatórias. E perigosamente simplificadas. Por que a castração, ou, usando o nome correto, gonadectomia? É um procedimento cirúrgico irreversível. Ela altera, de forma permanente, o sistema hormonal e o metabolismo do animal. Isso não é amor. Isso é medicina. E medicina pode ser a coisa mais amorosa que você faz pelo seu animal. Mas só quando é indicada corretamente. Do contrário, é só cirurgia com boa intenção e resultado duvidoso. E aqui entra o primeiro erro estrutural. A pergunta nunca foi, castrar ou não castrar? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é outra, quando, em quem e por que castrar? Se a resposta é a mesma para todos os animais, isso não é medicina. É protocolo. Eu vou ser justo. Porque eu sou científico, não sou niilista. A castração tem benefícios reais. Documentados. Publicados. Revisados por pares. Não inventados em pet shop. Controle populacional? Funciona. Se você não quer filhotes, e não tem estrutura para manejar o ciclo reprodutivo do animal, a castração resolve. Isso é fato. Não está em discussão. Pode seguir. Prevenção de doenças reprodutivas? Também funciona. E aqui os números começam a ficar sérios. Em fêmeas, a castração elimina o risco de piometra. Se você não sabe o que é piometra, é uma infecção uterina. Que mata. Sem drama. Sem exagero. Mata. E a castração elimina esse risco. Completamente. Agora, um dado que costuma ser ignorado com uma tranquilidade impressionante. Em gatas, entre 85% e 93% dos tumores mamários são malignos. Malignos. Com metástase, frequentemente já no diagnóstico. Castrar antes de 1 ano de idade reduz esse risco em cerca de 86%. Então eu vou falar de forma bem simples. Se você tem uma gata intacta, e está me ouvindo agora, confortavelmente, talvez seja uma boa hora de levantar e ligar para uma clínica. Isso não é uma sugestão casual. Em machos, elimina câncer testicular e é tratamento para hiperplasia prostática. Benefícios reais. Indicações precisas. Viu? Eu sou perfeitamente capaz de elogiar. Quando a ciência sustenta. E agora, a parte que costuma transformar comentário de Instagram em silêncio desconfortável. Vamos começar por comportamento. É aqui que a fantasia costuma morrer. A castração ajuda? Ajuda. Em contextos específicos, comportamento sexual, marcação urinária, fuga por cio e, em alguns casos, agressividade entre machos. Agora, medo, ansiedade, insegurança, agressividade defensiva? Isso não é testosterona. Isso é comportamento aprendido. Mal estruturado. Mal socializado. E nesses casos, castrar pode não resolver ou pode piorar. Não porque castrar é ruim, mas porque você tratou o hormônio, quando o problema era neurocomportamental. É como trocar o motor do carro, quando o problema é o motorista. Agora vamos falar de metabolismo. Depois da castração, existe uma queda dos hormônios tireoideanos T3 e T4. O metabolismo basal diminui.
Hormônios como grelina e leptina se desregulam. Traduzindo, o animal passa a comer mais e gastar menos. Ele não ficou mais tranquilo. Ele ficou metabolicamente mais eficiente em engordar. E o resultado é aquele animal que muita gente chama de fofinho, mas que, na prática, está acumulando inflamação crônica, sobrecarga articular e caminhando, com certa disciplina, para a doença metabólica. Obesidade não é fofura. É patologia. E a castração, sem manejo nutricional adequado, é um vetor direto para isso. E não para por aí. Castrar não mexe só com reprodução. Mexe com o organismo inteiro. E organismos não reagem em silêncio. A gente começa a ver associações com condições como hipotireoidismo, diabetes mellitus, muitas vezes mediado pela obesidade, e doença do trato urinário inferior felino. Não porque castrar causa doença, mas porque altera um sistema complexo, e sistemas complexos respondem. Agora a parte que exige cérebro ligado. Oncologia e ortopedia. Em cães, algumas raças, especialmente as de grande porte, a castração precoce está associada a maior risco de ruptura de ligamento cruzado, displasia de quadril e alguns tumores, como osteosarcoma, hemangiosarcoma e linfoma. Associada. Não é destino. Não é sentença. Mas também não é irrelevante. Hormônios sexuais participam do desenvolvimento musculoesquelético. Remover esses hormônios antes da maturidade interfere nesse processo. E é o tipo de decisão que você pode não perceber agora, mas vai sentir e pagar, anos depois, no consultório do ortopedista. E para fechar, rins. Já existem estudos recentes em gatos sugerindo alterações na filtração renal após a castração. Mas aqui entra uma diferença fundamental entre ciência e internet, isso ainda está sendo estudado. Não é consenso. Não muda a conduta clínica hoje. E esse tipo de nuance raramente sobrevive a um post de rede social. Quando devo castrar? A resposta correta é: depende. A resposta que a maioria recebe é outra: logo, quanto antes, melhor. Não é. Em cadelas, por exemplo, castrar antes dos 3 meses aumenta o risco de incontinência urinária. E isso não é cultura inútil. É consequência clínica real. Em raças grandes, castrar antes da maturidade completa, que muitas vezes acontece só depois de 1 ano, aumenta risco ortopédico e oncológico. Eu já mencionei isso. Não vou repetir. Se você não anotou, esse é um problema seu e do seu pet. Agora, machos com perfil ansioso, a testosterona, durante o desenvolvimento, participa da consolidação de circuitos neurais ligados à confiança. Castrar cedo demais pode interferir nesse processo. Em gatos machos, existe uma associação, rara, mas documentada, com fratura da placa de crescimento do fêmur. E o principal fator de risco identificado? Obesidade pós-castração. Que te leva de volta ao metabolismo. Que te leva de volta ao manejo nutricional. Que, provavelmente, você ainda não fez. Agora, em gatos de forma geral, a literatura é mais direta. O procedimento pode ser realizado com segurança a partir de 6 a 8 semanas de idade. Menos variáveis de raça e porte do que em cães. Mais simples. Mas mais simples, ainda não é igual para todo mundo. No fim, a decisão de quando, e se, castrar, precisa passar por um veterinário que conheça o animal específico na frente dele. Não um protocolo genérico. Não o que todo mundo faz. Primeiro, espécie importa. Gatos e cães não são a mesma coisa. Em gatos, os benefícios da castração geralmente superam os riscos com folga, inclusive em comportamento e controle populacional. Em cães, depende muito mais. Raça, porte, idade, ambiente, comportamento. Se você usa a mesma decisão para um Chihuahua e um Rottweiler, isso não é medicina. Segundo, existem alternativas em alguns casos. Sim. Eu sei. Ninguém te contou. E isso acontece porque ninguém te faz a pergunta certa: você quer impedir a reprodução ou quer desligar um sistema hormonal inteiro? Porque são coisas diferentes. Em machos, por exemplo, existe a vasectomia.
O animal não reproduz, mas continua com produção hormonal intacta. Você resolve um problema, sem mexer no resto do sistema. Mas isso quase não entra na conversa. Também é possível a castração química, com implantes hormonais. Reversível. Testável. Você consegue observar os efeitos antes de tomar uma decisão definitiva. Mas isso não vira frase de efeito, então fica de fora. E agora, o dado que eu deixei pro final. Porque é o que mais frustra, e o que menos se admite. Muita gente castra esperando resolver comportamento. E depois, se frustra. Porque o problema nunca foi hormonal. Era treinamento que não aconteceu. Socialização que não foi feita. Vínculo que não foi construído. Estrutura que nunca existiu. A castração não substitui nenhuma dessas coisas. Ela é uma ferramenta cirúrgica. Tem indicação. Tem contexto. Tem limite. Fora disso, é uma solução para um problema que o animal não tem, e uma não solução para o problema real. Castrar é amor. Não. Conhecer o animal que você escolheu ter é amor. Entender as necessidades biológicas dele é amor. Tomar decisões médicas baseadas em evidência, no contexto específico daquele animal, com um profissional que abriu estudo, e não só protocolo, isso é amor. O resto é marketing afetivo com consequência cirúrgica. Resumindo. Tem gata intacta. Castrar não é amor. É prevenção oncológica agressiva, baseada em evidência. Tem cão com problema de comportamento? Você precisa de um profissional. Não de um bisturi. Vai castrar? Então faça direito. Tenha uma conversa individualizada com um veterinário que olhe para o seu animal, não para um protocolo. Pergunte o básico: qual é o risco, para esse animal específico, nessa fase da vida, nesse contexto? E depois da castração? Controle a alimentação. Isso é manejável. Negligenciado, vira patologia. E, principalmente, assuma o resto da responsabilidade que não vem com a cirurgia. Castrar não é amor. Amor é entender o animal que você tem, antes de tomar decisões irreversíveis sobre ele. Agora chega. Eu tenho uma cesta atrasada, e você tem um pouco de biologia para digerir.